Ele já chegou, mas as pessoas não veem. A história está se movendo seguindo uma linha. O mundo em que vivemos não está apenas passando por eventos aleatórios um após o outro. Em vez disso, a história está avançando ao longo de uma linha. Houve um começo e haverá um fim. Deus tem a história em uma linha do tempo e a Bíblia atesta a essa realidade. A Bíblia nos assegura dessa realidade, que estamos avançando ao longo de uma linha do tempo de eventos proféticos agendados. Desde tempos antigos, a humanidade tem sido obcecada por prever o futuro e discernir os sinais do fim dos tempos. Uma figura sinistra que se destaca nessas especulações é o Anticristo. Mas quem é esse ser sombrio e qual é o seu papel no grande teatro da história? Muitas teorias emergiram, cada uma pintando uma imagem única do Anticristo e suas origens. Uma teoria intrigante sugere que o Anticristo já está entre nós, escondido nas sombras da sociedade. No entanto, as pessoas estão cegas para sua presença, ignorando os sinais enquanto a história continua a se desenrolar. Essa teoria, impulsionada pela interpretação profética, afirma que as Escrituras fornecem pistas vitais para desvendar sua verdadeira identidade. Outra teoria fascinante mergulha nas profundezas do desconhecido, explorando a possibilidade de que o Anticristo se apresente como um ser extraterrestre. Com a crescente fascinação pelo espaço e pela vida além da Terra, essa teoria argumenta que o Anticristo poderia explorar essa curiosidade humana, usando suas habilidades enganosas e poderes sobrenaturais para enganar a humanidade. Uma interpretação adicional foca na política global, traçando paralelos entre a ascensão do Anticristo e um carismático líder político que unifica nações sob uma bandeira de promessas de paz e prosperidade. Essa teoria, fundamentada em passagens bíblicas e interpretações de profecias, sugere que o Anticristo usará suas habilidades de persuasão para atrair seguidores, mas em última análise os desviará da verdadeira fé. Uma ideia adicional aborda o ressurgimento de um império romano moderno, associando-o à ascensão do Anticristo. Com base em interpretações de textos bíblicos, essa teoria enxerga uma conexão entre o Anticristo e uma nova ordem mundial que ecoa o poder e a influência do Império Romano da Antiguidade. Além disso, a tecnologia desempenha um papel intrigante nas teorias do Anticristo. Algumas interpretações modernas sugerem que o Anticristo pode estar ligado a avanços tecnológicos, possivelmente até mesmo se manifestando em sistemas de inteligência artificial que exercem controle e influência sobre a sociedade. Embora as interpretações variem, uma coisa é clara: o Anticristo continua a capturar a imaginação humana, provocando debates e discussões entre estudiosos, teólogos e crentes. Seja um líder político carismático, um ser extraterrestre enganador ou uma figura oculta nos bastidores da história, o Anticristo permanece como um símbolo complexo e enigmático dos tempos finais. Enquanto exploramos essas teorias e contemplamos o mistério do Anticristo, é vital manter nossos corações e mentes abertos, buscando sabedoria e discernimento nas Escrituras. O mundo em que vivemos testemunha a crescente influência de forças que desafiam os princípios divinos. Nesse cenário de incerteza, é nosso dever permanecer vigilantes, enraizados na verdade e guiados pela luz da fé. A história continua a se desenrolar e cabe a nós discernir o papel que desempenhamos neste grande drama cósmico. Enquanto seguimos a trilha da história em busca de respostas, percebemos que um mistério profundo e transcendente se desenrola diante de nossos olhos. Os eventos ao nosso redor estão entrelaçados por fios invisíveis, formando um padrão que nos guia em direção ao destino final. A passagem do tempo não é apenas uma sucessão de momentos aleatórios, é um caminho meticulosamente traçado por mãos divinas.
No âmago de todas as teorias e especulações sobre o anticristo, uma verdade fundamental ressoa. A batalha entre o bem e o mal é uma narrativa que transcende o tempo. Desde os tempos antigos, essa luta tem se desdobrado, moldando os rumos da humanidade e delineando os desafios que enfrentamos. A busca pela identidade do anticristo é, em última análise, uma busca por entender essa batalha cósmica e seu papel nas páginas do destino. Nossa jornada pelo labirinto das teorias nos leva a uma conclusão clara. O anticristo não é apenas uma figura isolada, mas um símbolo de uma influência sombria que permeia os eventos humanos. Seja ele um líder político carismático, um mestre da manipulação tecnológica ou um ser disfarçado de extraterrestre, sua verdadeira natureza é enraizada na negação de Deus e na busca pela adoração humana. À medida que contemplamos essas teorias e exploramos os meandros das profecias, somos lembrados da importância de discernir as entrelinhas da história. A palavra de Deus nos orienta, revelando os sinais que devemos reconhecer e os princípios que devemos seguir. Em um mundo cada vez mais seduzido por enganos e distrações, devemos manter nossos olhos fixos na verdade eterna. No final das contas, o anticristo é mais do que uma figura isolada. Ele é um símbolo da batalha entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas. À medida que a história continua a se desdobrar, devemos lembrar que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Como soldados da fé, enfrentamos esse desafio com confiança, armados com a armadura de Deus e guiados pela verdade que ilumina nosso caminho. Enquanto especulamos sobre quem é o anticristo e qual é o seu papel no grande drama cósmico, lembremo-nos de que somos chamados a ser luz no meio da escuridão, portadores da verdade em um mundo cheio de confusão. A jornada em busca da compreensão do anticristo é, em última análise, uma jornada em busca de discernir os sinais dos tempos e permanecer fiéis à nossa chamada divina. À medida que o cenário da história continua a se desdobrar, que possamos encontrar força na nossa fé, sabedoria nas Escrituras e discernimento para reconhecer as tramas do enganador. Em meio às incertezas e desafios do mundo, podemos confiar que, no final, a verdade prevalecerá e a luz dissipará as trevas. E assim, com corações vigilantes e mentes iluminadas, continuamos a trilhar o caminho da fé em direção ao destino que nos aguarda. Conforme continuamos a desvendar os intricados enigmas em torno do anticristo, é crucial lembrar que estamos diante de uma batalha épica entre forças divinas e malignas, entre a verdade e o engano. As teorias que permeiam essa figura sombria nos levam a refletir sobre a natureza humana e nossa inclinação a seguir caminhos que nos afastam da luz. A narrativa da poderosa decepção extraterrestre é, sem dúvida, intrigante. A atração pelo conhecimento avançado e a suposta superioridade de uma raça alienígena tem o potencial de seduzir muitos corações. Imagine o choque e o espanto que abalariam o mundo se um ser de outro planeta viesse à Terra. Inegavelmente, esse ser seria adorado e reverenciado, um ídolo entre os ídolos. Olhando para o presente, é notório que a adoração ao ser humano já é uma realidade, especialmente no culto às celebridades. Pessoas são praticamente idolatradas. E essa tendência se estende a todos os aspectos da sociedade. Agora, considere a possibilidade de uma decepção alienígena, com um ser que traz consigo soluções para problemas mundiais, incluindo a economia e desastres naturais. Esse ser afirmaria conhecer a origem da Terra, até mesmo alegando ter sido o engenheiro ou arquiteto do nosso planeta. O resultado inevitável seria a adoração em massa, inclusive por parte daqueles que frequentam igrejas. Afinal, a questão sobre a origem da Terra permanece sem resposta definitiva,
E mesmo a teoria do Big Bang não aborda a fonte dessa explosão cósmica. Portanto, a chegada de seres alienígenas com explicações convincentes poderia facilmente atrair bilhões de pessoas para um sistema de crenças unificado, desviando-as de suas religiões e levando-as a adorar um ser supostamente superior. No entanto, essa busca por adoração e lealdade não é nova. Desde os tempos bíblicos, as Escrituras têm advertido sobre o engano e a sedução que antecedem a manifestação final do Anticristo. Como mencionado anteriormente, o apóstolo João nos alerta sobre espíritos que não reconhecem a soberania de Jesus, e essa influência já permeia o mundo. À medida que secularismo e individualismo ganham terreno, muitos se afastam de princípios morais fundamentais. A crescente falta de temor a Deus e a diminuição do respeito à moralidade são evidências do avanço do espírito do Anticristo. Bíblias estão desaparecendo dos espaços públicos e a fé está sendo marginalizada em muitas esferas da sociedade. No entanto, à medida que testemunhamos essa mudança, também vemos a oportunidade de permanecer firmes em nossa fé e resistir às investidas enganosas. O espírito do Anticristo não apenas prepara o terreno para a ascensão do Anticristo em si, mas também é um chamado à ação para os crentes. Nossos corações e mentes devem estar protegidos pela verdade e pela palavra de Deus. Enquanto as teorias circulam e o mundo se move em direção a um desfecho, somos chamados a ser a luz que brilha na escuridão, levando a verdade e o amor de Cristo a um mundo em busca de respostas. A batalha entre as forças do bem e do mal, do engano e da verdade, está em constante movimento. As teorias sobre o Anticristo nos lembram que nossa fé e discernimento são essenciais para enfrentar essa luta. Independentemente de qual teoria possa se concretizar, uma coisa é certa: nossa firmeza na fé, nosso compromisso com a verdade e nosso amor por Deus nos guiarão através dos desafios que surgirem. Assim, enquanto a história se desenrola diante de nós e as teorias sobre o Anticristo continuam a intrigar e fascinar, mantenhamos nossos corações e mentes ancorados na luz da verdade divina. À medida que seguimos nossa jornada, permanecendo vigilantes e armados com a sabedoria que emana da palavra de Deus, podemos enfrentar as incertezas do futuro com confiança e esperança.